Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, instruções de montagem. E aqui eu vou dar uma dica para vocês de como fazer o farol da miniatura do Scania R113, né? Então pessoal, aqui esta é a lente, né, do farol. Eu fiz esta lente aqui, né, acompanhando o mesmo padrão do farol do Scania, né. Essa parte aqui superior e inferior ele é um pouco arredondado, né, e esta parte aqui, né, é onde fixa a lente, né, é onde fixa a lente. Na parte interna ela fica no mesmo nível aqui, né? E na parte externa fica um pouco para fora, né? Um pouco saliente aqui, que fica igual ao farol original, né? Do Scania, né? Tanto o R113 como o T113, né? Fica um pouco saliente, né? Fica mais alto do que essa beira aqui, certo? Então, pessoal, esta lente aqui, né, eu fiz utilizando o plástico aqui de régua, né? Tá até marcado aqui, né? Marcado aqui o tamanho da lente do farol, né? E aí recortar aqui por fora, né? Inicialmente pode-se utilizar a lixadeira, né, para andar rápido, mas o acabamento final eu fiz da seguinte forma, utilizando a lixa assim, né, manual, né, e fui lixando, né, e testando aqui o tamanho, né, essa parte aqui que ela vai encaixar, né, até ela encaixar, né, de modo que encaixe suave, né, sem precisar de estar forçando, né, porque se forçar pode dar uma certa diferença aqui nessas partes aqui, né, os 4 lados aqui, certo? Ela tem que entrar no local aqui suave, né? Sem estar pressionando, né? Então, depois dessa haste aqui pintada, né? Que fixa a lente, né? Aí fazer a montagem, né? E aqui, pessoal, a parte do bloco, né? Eu fiz aqui o modelo aqui, né? Tanto pode se utilizar MDF de 3 milímetros para fazer, como pode se utilizar o PVC também de 3 milímetros para fazer, certo? Então, para fazer tanto em MDF quanto em PVC, pode se utilizar placas de 3 milímetros, certo? Fazer uma de 3 com esse mesmo desenho aqui, certo? Com esse mesmo desenho. E fazer duas, né, retas no tamanho, né, de 3 de comprimento por 2 aqui de largura, certo? 2 de largura por 3 de comprimento. E aí fazer a marcação em X e fazer o furo no centro, né, com uma broca de 5 milímetros para colocar o LED de 5, né? LED de 5 milímetros, certo? E como eu disse, né, pode ser feita em PVC ou em MDF de 3 milímetros, certo? Essa parte aqui, pessoal, fazer, né, e depois colar uma por cima da outra, certo? Colar as 3, né? Por último, essa aqui que tem o desenho, né? O mesmo desenho aqui da parte que fixa a lente aqui, certo? Então aqui é o bloco, né? Aqui utilizar para fazer a pintura aqui interna aqui, né? Utilizo aqui o spray, né? O spray níquel, né? Que fica, quando o LED acende, né? Ele reflete bem, certo? A luz reflete muito bem. E aqui por essa parte aqui, né? Fazer esses dois
esses dois cortes aqui, né? Que é aonde vai o LED da luz de posição e também da seta, né? São dois LEDs aqui. Utilizar um LED branco para a luz de posição, né? E utilizar um LED amarelo para a seta, certo? Também fiz aqui a seta aqui, né? Utilizando o plástico de a lente aqui de seta de motocicleta, né? Este modelo aqui é do ano de 99 para trás, né? Até 99 tem esse modelo aqui. Então ela tem essa parte aqui, olha, né? É boa para trabalhar esse material, certo? Cortar aqui e lixar para eliminar esses frisos aqui que tem na parte interna, certo? E aí ele vai ficar liso assim, sem nenhum friso, certo? E aí unir uma parte na outra, né? Para ficar a espessura certa aqui de 6 milímetros, né? A largura aqui é 6 milímetros. Assim tem 8, né? 8 milímetros assim. Que são 8 milímetros, né? 8. Aqui depois fica com 1,6, né? De altura, né? As duas, certo? E aqui fica 6 milímetros, certo? De largura fica 6 milímetros. E aqui, pessoal, furar, né? Com a broca de 1/8 para colocar os LEDs de 3 milímetros. Aqui é furado com uma broca de 1/8, né? Para colocar os LEDs de 3 milímetros, né? É para vocês verem que fica... A gente vê na marcação aí dos furos aí, certo? E o encaixe é perfeito para o LED, né? Nem percebe que tem o LED lá, né? Aí já fica na fundura correta, né? Nessa parte aqui da luz de posição, utilizar-se um LED branco, né? E aqui na parte aqui, utilizar um LED amarelo, né? Ou também pode-se utilizar um LED branco também, né? Porque aqui já é amarelo, ele não vai dar diferença utilizar um LED branco não, certo? De acordo a pessoa querer, né? Colocar o amarelo ou colocar os dois brancos, né? Não há problema em colocar branco porque aqui já é amarelo, certo? Então, pessoal, aqui montar dessa forma, né? A lente aqui, certo? Depois de feita a pintura aqui a haste aqui é preta, certo? Fazer a pintura e depois colocar a lente aqui, né? Colar ela, né? Para ela não soltar, né? E aí colar ela nessa parte aqui do bloco óptico aqui do farol, certo? Pronto, aí ele tá colado, né? E aí é 5 milímetros aqui o furo para colocar o LED, né? LED de 5, certo? Então, pessoal, aqui eu não tenho a parte elétrica, né? Para colocar o LED aqui para acender, porque essa parte elétrica eu faço, né? Mas eu prefiro aqui, devido o tempo é curto, né? Eu prefiro adquirir de terceiros, né? Já recebo pronto toda a parte elétrica, né? Os LEDs já com os fios e as chavinhas de fazer a ligação e tudo, né? Já recebo tudo pronto, né? Então, até então eu não colocava nas miniaturas, né? Minhas, mas as próximas agora eu já vou colocar toda a iluminação de LED, né? E aí, para mim não ficar perdendo tempo aqui fazendo parte elétrica, é muita coisa para fazer, então eu prefiro adquirir, né, já pronta, né, terceirizar esse trabalho, né,
para mim é bem melhor, né? Mas para quem vai fazer, né, pode fazer toda a parte aqui do farol aqui, o bloco óptico aqui, né, lente e também toda a parte elétrica, certo? Tem bastantes colegas aí que faz já desse jeito e também eles mesmos fazem toda a parte elétrica, certo? E eu prefiro já adquirir pronta porque diminui, né? Eu só vou fazer só os locais de passar e a instalação, né? Aqui eu já expliquei para vocês como foi que eu fiz, né? Furei, né? E também tem essa parte aqui, pessoal, que é de fixar o farol, né? Aqui é PVC de 3 milímetros, largura de 1 centímetro aqui, né? Largura de 1 por comprimento de 3,4, né? Comprimento de 3,4. Então, para fazer o farol do R113, né? Colar ele aqui. Colar ele aqui. Porque aí, né? Vai montar ele aqui nessa parte aqui, certo? Já vai montar ele aqui. Ele vai ser aparafusado, né? Ele vai ser aparafusado aqui por dentro, certo? Ele vai ser aparafusado nessa peça aqui, que é a frente aqui da cabine, certo? Ele vai ser aparafusado aqui, certo? Então ele fica fixo aqui, né? No lugar. Já fica certinho aí para da montagem, certo? O farol do R113 é um pouco recuado aqui, né? Nessa parte fica um pouco distante e aqui fica praticamente que quase no mesmo alinhamento da frente, certo? E agora, pessoal, eu vou mostrar, né, aqui como foi que eu fiz a parte aqui das lentes aqui das lanternas aqui de seta e luz de posição, certo? Então, pessoal, aqui, né, eu utilizei dois tipos, né, duas cores diferentes, né? Utilizei aqui a amarela, né? E utilizei a branca, né? Aqui eu compro as lentes já novas, né? Porque não tem nenhum defeito, tá perfeito aqui, né? E eu utilizo, né? Utilizo em si toda, né? Dá para utilizar toda ela, né? Mas o principal é essa parte aqui, certo? Por fora ela é lisa, né? Por aqui por dentro ela tem esses frisos, né? Então eu cortei aqui, certo? E lixei esse lado aqui que tem os frisos, né? Para ficar liso assim as duas faces, certo? Ela tem de espessura 3 milímetros, né? 3 milímetros de espessura. E aí eu colei uma parte na outra, né? Aí ficando com 6 milímetros, né? O material é bom, né? Ele adere bem a cola aqui, né? Não dá nenhum defeito em relação a quando a gente cola, né? Não fica diferença nenhuma, certo? Na cor, né? Aí pronto, uni um no outro, né? Aí ele fica com 6 milímetros de espessura, né? E aí eu lixei aqui esta parte, né? Para emendar, né? O amarelo no branco, certo? Isso aqui é para emendar o amarelo no branco, né? O branco também eu fiz o mesmo processo, né? Cortei essa parte aqui, né? Deixei a parte de dentro para ficar também
liso aqui, certo? As duas partes brancas, né? Então, pessoal, aqui é poucos segundos, né? Ela já colou, né? Então aí fica com 6 milímetros agora de espessura, né? Cada parte é 3, né? E lixar também essa parte aqui, né? É importante lixar aqui para ele ficar bem perfeito, né? A emenda, né? Lixar para ficar... Então, pessoal, aqui já colada, né? As duas partes de 3 milímetros para formar 6, certo? Tanto a branca quanto a amarela, né? Então, o importante é que essas duas partes aqui a ser emendadas, né? Elas têm que estar no esquadro, né? Tanto em uma posição quanto na outra, né? Então, tem que estar no esquadro, né? Para ficar um trabalho perfeito, né? Não ficar com nenhuma tortura, né? Na emenda aqui. O principal é tá bem no esquadro, né? Para ficar o serviço perfeito, certo? E aí agora colar uma na outra. Que, gente, não pode utilizar muita cola não, certo? Muita alma super não, certo? É somente a quantidade para mesmo para colar, né? Então, pessoal, aí as duas partes coladas, né? A branca com a amarela, né? E aí agora é fazer a parte dos furos, né? Os furos eles têm a distância um do outro de 7 milímetros, né? Do centro, né? Do centro de cada furo são 7 milímetros, né? E aqui a distância de cada parte aqui, né? Do furo até a parte amarela são 2 milímetros e 2 milímetros aqui, certo? Fazer os furos com a broca de 1/8, certo? Fazer o furo com a broca de 1/8. E aí o tamanho de cada parte, né? Fica 8 milímetros. Fica 8 milímetros. 8 na amarela, 8 na branca, né? Então total de 1,6, né? 1,6 as duas partes, né? E aí os furos é feito agora, né? Nessa parte aqui, para depois marcar o tamanho e aí cortar e dar o acabamento, né? O acabamento final é feito com lixa 120 e depois é feito um polimento com a lixa 1200, né? Por último, dá um polimento com a massa de polir número 2, certo? E aí fica pronta aqui a parte da lanterna luz de posição, né? E aí a seta, né? Então, pessoal, é isso aí, né? Dei uma dica aqui para vocês como fazer, né? Não é tão difícil, é um pouco trabalhoso, né? Porque tem que pegar
as partes, né? Unir uma com a outra, né? Depois fazer a emenda aqui. Mas fica legal, né? Fica perfeito mesmo, certo? Até para quem vai fazer, mesmo que não vá colocar os LEDs, né? Fica um trabalho legal, né? Fazer dessa forma aqui, certo? Então, pessoal, em um próximo vídeo, né? Eu vou mostrar aí como colocar no T113, né? Porque no T113 vai dispensar essa parte aqui, certo? Que toda essa parte aqui de furação aqui para colocar os LEDs já tem que ser feita na lateral do paralama, certo? E esta parte aqui também é feita já na lateral do paralama, né? Que é cavado para dentro, né? No paralama, né? Vai ser colocado só essa parte aqui de fora e a lente do farol, certo? Valeu, obrigado a todos e até o próximo vídeo.